E agora, gente, o assunto é muito importante. Muitas pessoas estão com dúvidas sobre as novas placas que a gente já vê em alguns carros aí, né, Danúbia? Até porque outros estados já estavam adotando as placas do Mercosul e para a gente aqui em Santa Catarina, isso vale a partir de hoje. É o destaque dos últimos dias e muitas perguntas estão surgindo. Justamente por isso, nós vamos falar sobre esse assunto aqui no Balanço Geral. Já estamos aqui com Emerson Andrade, especialista em trânsito, e vamos tirar todas as dúvidas, então, dos nossos telespectadores com relação a essas placas. Ok, vamos lá. Vamos lá, então. Primeiro vamos ver aí o modelo antigo, o modelo atual. E fica aquela pergunta, será que a gente já tem que sair correndo? Não precisa, né? Sair correndo para trocar a placa? A gente vê as mudanças, né? A placa cinza e agora passa para esse novo modelo padrão Mercosul. Exato. Danúbio, o importante é alertar o telespectador que não há necessidade de ir ao Detran para fazer a substituição das placas. O veículo que tem, na verdade a legislação ela veio alterando desde 2014, houve várias alterações, dentre elas uma exigência de que teria prazo de validade, que todos os veículos na sua transferência deveriam ser dotados da nova placa. Então, o que nós devemos dizer agora para a população? Não precisa ter correria, a exigência hoje é para os veículos novos, todo veículo novo, a partir de agora do processo, a partir da data de hoje, já deverão ser colocados em circulação com a nova placa. E também aqueles veículos que estão sendo transferidos de município, de propriedade de município, também terão que ter a nova placa. Até por uma questão simples. Nós não temos mais, e nós vamos ver depois as placas, a anterior e a atual, que nós não temos mais o município, nós não temos mais o estado. Então, quando troca o veículo de município, quando é uma transferência de propriedade para município, ou mesmo uma transferência só do município, mas da mesma propriedade, mudou o local, é obrigado a trocar a placa. Ou seja, não sendo carro novo e não sendo caso de transferência de município, não precisa se preocupar. Não precisa. Uma outra exceção para a troca é quando acontece algum infortúnio com a placa, furto, uma perda. Acontece muito, a nossa região é peculiar, nos momentos de chuva, os veículos perderem as suas placas. Devido à quantidade de água, isso é comum acontecer. Os veículos que se arriscam a transitar em ruas alagadas. Então, quando há a perda dessa placa, ele é obrigado a substituir pela placa nova, pela placa de identificação veicular, modelo Mercosul. Por quê? Porque a partir de agora, os fabricantes que até então faziam o modelo cinza, o modelo anterior, estão proibidos de poder produzir. Então, hoje a estampa, a placa, segue o modelo novo, segue o modelo padrão Mercosul. Então, não há motivo para sair correndo para substituir. É bom dizer também que se aquele proprietário achar interessante, achou bonitinho a nova placa, nada impede de que ele procure o Detran e solicite a nova placa, mas não é uma obrigação. E se me permite ainda, a dúvida, e aí ela é pertinente, porque em 1999 para 2000, quando mudou o novo Código de Trânsito Brasileiro, não sei se os nossos telespectadores vão buscar isso na memória, mas nossas placas no Brasil eram amarelas. E com o advento do novo CTB e com o novo dispositivo de quantidade de caracteres, letras e números, essas placas tinham prazo. Os proprietários eram obrigados a substituir pela nova placa, que eram 7 caracteres, 3 letras e 4 números. Então era uma obrigação. E talvez essa dúvida hoje da nossa população. Será que nós vamos ter que trocar igual foi outrora? Não, não precisa. Mas hoje só nessas condições. Essa questão dessa troca é por uma questão de segurança e também pela falta de números, né? Já estava chegando ali. Exato. O que motivou essa nova resolução ou essa troca, essa substituição, esse novo modelo foi justamente a pouca combinação numérica no nosso país. Como os países do Mercosul já estavam adotando esse padrão e vinham dando certo, então o Brasil aproveitou e adotou esse padrão Mercosul, mas justamente para poder adequar a demanda de veículos que nós temos em circulação no nosso país. E aí poderemos discutir uma outra situação é que nós estamos remediando, né? Nós não estamos dando uma solução para a mobilidade urbana. Então, a gente vai criar um novo modelo para poder permitir mais veículos em circulação, enquanto a gente não discute o problema que é a mobilidade, que são as vias. Pelo menos por um tempo.
tempo, né? Sim. Pelo menos por um tempo. Sim. Chegando participação aqui no nosso WhatsApp, aqui a gente tem os novos modelos, né? Enfim, mudou bastante, porque cada um agora tem uma cor. Exato, exato. O que mudou das placas anteriores? É que antes o fundo dela é que identificava a categoria do veículo. Se ele era de aluguel, antes a placa, o fundo era vermelho com as letras brancas. E agora o fundo continua o mesmo, né? A barra superior continua identificando o país, bandeira identificando o país, e o que vai identificar a categoria do veículo é a cor dos caracteres, letras e números. Por exemplo, comercial, vermelho, que seria taxista. Que é aquele placa de né? aluguel, tudo aquilo que se paga para transitar. Especial seria o quê? Veículos de teste, desmontadoras, veículos que vão... Autoescola, por exemplo? Não. Vai ser, autoescola vai continuar sendo comercial, que tu paga para poder... veículos que tu paga para poder usufruir, táxi, transporte coletivo, transportadoras, veículos... Aí elas têm que ter a obrigatoriedade de seguir o mesmo padrão. Os critérios são os mesmos. O que mudou agora vai ser o formato, e como que vai se identificar esse veículo de forma externa, né? Pois é. Chegando agora aqui participação no nosso WhatsApp, vamos ver aqui quem que mandou mensagem, a Marlene. Ela disse o seguinte: temos a segunda placa traseira que é utilizada no suporte para bicicleta. Podemos utilizar a antiga ainda ou terá que ser trocada? Excelente pergunta, hein, Marlene? Marlene, assim, ó, se essa placa já foi produzida essa placa, não será necessário fazer a sua substituição. Agora, aqueles que vão ter uma necessidade de uma segunda placa, aí sim vai ter que seguir o padrão Mercosul. Já troca todas aí? Já vai trocar todas, que vai identificar o veículo. Vamos lá, a próxima pergunta, o Márcio mandou pra gente. Meu carro é um Uno 2016, final 2. Eu preciso aderir à nova placa? 2006, isso, final 2. Eu preciso aderir à nova placa, qual seria? Ok. Márcio, excelente pergunta. É importante que final 2 já começa o parcelamento do teu IPVA ou pagamento em cota única. Mas não há necessidade de quitar, de fazer a substituição. Reforço que a substituição ela está atrelada à transferência de propriedade e não basta só transferir a propriedade, tem que sair do município. Porque nós perdemos a tarjeta, perdemos a identificação do local, da cidade a qual esse veículo estava licenciado. Só em caso de transferência, então? De propriedade e município. E como é que eu vou saber a data para pagar o licenciamento, que hoje é pelo final da placa, né? Muda alguma coisa? Não, continua. O Detran de Santa Catarina, que é o órgão responsável para poder regular, né, o licenciamento, continua o mesmo procedimento, final, que é o final da placa. E a outra novidade também, né? Não vou dizer novidade, mas é que tudo na nova placa, tudo é novo para nós. Mas é a disposição dos caracteres alfanumérico. As letras, tem aqui, inclusive, vamos botar na tela. Vai ficar melhor. A nova placa ali tem uma mudança muito importante, que é o QR Code. Sim. Com esse QR Code, os agentes de fiscalização vão conseguir verificar todas as informações do fabricante da placa, do fabricante da estamparia, vão ter informações do proprietário do veículo. Então, o QR Code, vamos entender como se ele pudesse dar as informações de município, estado, situação essa que foi suprimida da tarjeta que os veículos vai ser mais difícil para o bandido clonar, por exemplo. A ideia é essa. Só que não sei se para fiscalização, isso é novo. Para fiscalização, aqueles agentes que estão acostumados a olhar um veículo que cometeu uma infração de trânsito, ou está em fuga, cometeu um crime, que as pessoas estão acostumadas a verificar 3 letras e 4 números, agora ele vai ter que ver 3 letras, um número, mais uma letra e depois 3 números. Ou seja, vai ter que melhorar a memória aí do agente. Vai ter que melhorar. Chegando então, mais participações aqui no nosso WhatsApp. O Gilberto, com essas novas placas, é possível saber a qual cidade pertence o veículo? Vai ficar difícil, né? Porque não tem mais ali. Volto, até respondo com a minha resposta anterior. Vai dificultar, sim, principalmente para os agentes de segurança pública, para a fiscalização da procedência desse veículo. Somente com o aplicativo, o VIO, que é um aplicativo que vai fazer essa leitura do QR Code para poder identificar a procedência do veículo. Então, além daquelas informações que ele vai coletar na hora da leitura do QR Code, ele tem ainda que confrontar essas informações no sistema próprio para poder ver a procedência do veículo. Esse QR Code é de acesso público? É de acesso público. É outra informação. Qualquer pessoa que tenha esse aplicativo, que consiga fazer a leitura, ele vai ter condições de verificar a procedência, inclusive, do veículo. Outra questão de segurança que não ficou muito definida, pelo menos nessa questão. Então, qualquer pessoa vai conseguir
fazendo essa leitura, acessando o próprio site do Denatran, vai ter informações da procedência do veículo, inclusive com o nome do proprietário, com o CNPJ, se for pessoa jurídica, ou CPF, pessoa física. Tá certo, então, Emerson, muito obrigada pelas orientações. A nossa comunidade estava com muitas dúvidas, né? Afinal, é algo novo, mas é necessário. Exato. Muito obrigada, então, pela agradeço. participação.